Olá pessoal, professor Rafael, disciplina Anatomia 3. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a axila e seus limites, né? A axila é uma região piramidal, ela, se a gente puder desenhar, ela tem uma entrada estreita, né, e uma saída larga, de uma forma piramidal. A gente observa uma região formada, né, por um estreito entre escápula, clavícula e primeira costela, né, escápula e clavícula mais lateralmente e a costela bem medialmente, forma um estreito. E a saída se dá exatamente entre o gradil costal e o húmero, né, então podendo se alargar. Então uma região piramidal delimitada anteriormente pela região peitoral, posteriormente pela região escapular, né, e inferiormente a gente vai ver um assoalho e a gente vai dividir isso aqui na peça, né. Bom, seguindo então na parede anterior. A parede anterior da axila é formada pela região peitoral, que vocês já tiveram a oportunidade de assistir a aula. A região peitoral então formada por uma série de músculos, mas a gente destaca aqui os principais que formam parte da parede anterior, que é o músculo peitoral maior e o músculo peitoral menor. O músculo peitoral maior, ele está envolvido por uma fáscia chamada fáscia peitoral, né? A fáscia peitoral, ela segue todo o seu o seu ventre, né, cobre todo o seu ventre e individualiza esse então da fáscia do músculo peitoral menor, que é uma subdivisão dessa fáscia também, mas a fáscia do músculo peitoral menor, ela vai se subdividir novamente. De que forma? Né, aqui eu tenho o processo coracoide e aqui eu tenho a primeira, segunda e terceira costela. Então, desculpa, segunda, terceira e quarta costela, né, podendo ir até para a quinta costela. Então, aqui eu acabei de designar o que é o peitoral menor. O peitoral menor, então, ele acaba sendo envolvido por uma fáscia que é derivada da fáscia peitoral, a fáscia peitoral menor, né, e há uma contribuição da fáscia peitoral menor em direção à clavícula, chamada fáscia clave-peitoral, né? Clave-peitoral. E uma contribuição mais caudal em direção ao assoalho da axila, que a gente já vai aprender, que é o ligamento suspensor da axila, ou também de Gerdy. Então a gente vê aqui a fáscia peitoral, né, cobre esse músculo peitoral, e a fáscia peitoral menor, uma contribuição desse envoltório, formando então, a partir da sua divisão embriológica, da divisão dos miótomos, né, dentro da loja. E a fáscia do músculo peitoral menor, que ela termina no processo coracoide. Né? Então, essa contribuição que se dá à clavícula, que aqui está, né, forma a fáscia clave peitoral, que ela vai ser perfurada por alguns elementos que saem do interior do conteúdo da axila e vão em direção à região peitoral e região anterior, né? E a bainha que sai, a extensão, né, da fáscia do peitoral menor que vai para o assoalho da axila, né, vai formar o ligamento suspensor da axila. E a gente observa claramente numa abdução de membro superior a chanfradura causada, né, o entrave causado pelo tracionamento, né, dessa unidade que está vinculada ao músculo peitoral menor. Então, fáscia clave peitoral e fáscia do ligamento suspensor da axila, né, ou fáscia axilar, né, a fáscia axilar. Quando a gente delimita anteriormente, eu tenho que delimitar posteriormente também essa unidade. Então, a região peitoral anteriormente, posteriormente, quem eu tenho nessa região? Eu tenho a escápula aqui com o músculo subescapular, né, que aqui está, né, e saindo da borda medial da escápula, que aqui a gente vê, palpando facilmente, né, a gente vê algumas fibras nesse sentido, que estão indo para a crista do tubérculo menor. Então, cruza o colo indo em direção à crista do tubérculo menor. E aqui é um grande músculo, que é chamado grande dorsal, ou tóraco dorsal, né, que vai fazer esse cruzamento junto, né, formando então essas três unidades principais da parede posterior, né. E aí a gente vê aí no subescapular, no redondo maior, né, que aqui passa, né, com o seu tendão,
e no grande dorsal um importante elemento de sustentação posterior. E a gente vai ver alguns espaços entre eles. Voltando aqui, né, um ponto importante que se dá existe uma comunicação entre o peitoral maior e o grande dorsal, né, que formam bordas importantes, inclusive para a anatomia de superfície, que é utilizado para avaliação clínica, que é a prega axilar anterior, formada pela margem inferior do músculo peitoral maior, e a prega axilar posterior, formada pela margem do tóraco do grande dorsal. E existe uma bainha que comunica os dois, que forma o soalho da axila, que é suspenso ou não, dependendo da posição do membro superior, pelo ligamento suspensor da axila, que está vinculado à margem lateral do músculo peitoral menor. Então, aqui eu tenho o soalho da axila. Então, recapitulando, vocês já viram parede anterior com os peitorais e as suas faixas. Vocês acabam de iniciar o conteúdo sobre a parede posterior e a gente mostra essa relação que existe entre a parede anterior e a parede posterior, formando, então, o fundo, né, o soalho da axila, né? E quando a gente observa essa comunicação, a gente vê que o peitoral menor é extremamente importante para elevar, né, durante um tracionamento de elevação, a gente vê esse movimento de tracionamento do soalho da axila, através do ligamento suspensor da axila, né? Ao observarmos posteriormente, assim como a gente tinha forma de perfurar a parede anterior, através, por exemplo, dos ramos peitorais que cruzavam a face clave peitoral, ou a artéria tóraca acromial que também cruza esse elemento, né, indo em direção à peitoral, nós também tínhamos aqui a veia cefálica, né, que passando pelo sulco delto peitoral, ele vai entrar e perfura a face clave peitoral, que também vai ser importante aqui para desembocar sangue venoso na veia axilar, né. A gente aqui vai observar na parede posterior os três elementos e eles vão formar tipos de comunicações que vão ser importantes para a nossa observação, né. A gente vai observar, basicamente, que eu tenho uma superfície óssea, que é a borda lateral da escápula, eu tenho aqui o húmero, e conectando eles, eu vou ter o tríceps cabeça longa e vou ter o redondo maior. E com isso, eu vou formar um espaço quadrangular, um espaço triangular superior e um espaço triangular inferior. Com isso, aqui vão passar as artérias circunflexa da escápula, aqui a artéria circunflexa do húmero junto com o nervo axilar e aqui a artéria braquial profunda junto com o nervo radial. Então a gente delimita algumas regiões, então a axila se comunica posteriormente através dessa integração das fibras do redondo maior com a chegada do tríceps braquial posteriormente. Através da cabeça longa do tríceps posteriormente, a gente vai entrar em detalhes desses espaços na anatomia da região do ombro, quando a gente vai entender melhor os músculos que estão relacionados à escápula. Bom, quem forma a parede, então, medial da escápula, da axila, né? A parede medial da axila é formada pelo gradil costal, pelos espaços intercostais, né, com os músculos intercostais, aqui preenchidos, né, pelos músculos intercostais, pelo músculo, pelas unidades, então, da parede medial. E quem é que forma superiormente o espaço e quem é que forma inferiormente o espaço? Superiormente se dá entre a clavícula, que aqui está, a escápula, e é um espaço entre a primeira costela. Então, eles atravessam esse espaço, um espaço estreito, né, onde eles vão atravessar e vão entrar. A partir do momento que eu passo da primeira costela, eu passo a designar essas estruturas como estruturas axilares. E quando eu passo do redondo maior, o limite inferior, eu passo a designar como estruturas do braço. Então, esses são os limites principais, superiores, limite inferior, limite anterior, limite posterior, lateral. E a gente vale aqui lembrar que o limite inferior é extremamente livre, né? E a gente compõe assim os principais limites da axila. E todos esses elementos são chamados elementos nobres da axila, né? As raízes do plexo braquial, quando deixam o hiato interestacalênico, eles são envolvidos
por bainha, por uma faixa pré-vertebral, né, que dão continuidade aqui. E a artéria e a veia, na verdade, relacionada anteriormente ao escaleno, né, e a artéria posteriormente, são separadas aqui, ó, pelo escaleno, né, elas, assim que atravessam o escaleno está inserido aqui também na primeira costela, elas passam a ser elementos axilares. E eles se encontram, a artéria junto com o plexo braquial são envolvidos por uma única bainha, chamada bainha axilar. Não confundam face axilar com bainha axilar. A face axilar tem relação com o soalho da axila. A bainha axilar é o encontro de faces, continuação da face endotorácica e pré-vertebral, e formam um saco, uma gaveta que envolve os elementos nobres dessa região. E eles continuam juntos, como vocês já viram na anatomia dos nervos do plexo braquial, e vocês verão numa aula independente sobre os vasos da axila, né? Então, esses vão formar a bainha da axila. Bom, em termos de conteúdo de axila, seus limites, esse era o que a gente tinha para passar nesse momento. Obrigado.